paz do Senhor Jesus. Tem uma palavra de Deus para a sua vida hoje. E antes da palavra, peço aos irmãos que se inscrevam aqui no canal, curtem e compartilhem, para que a palavra de Deus chegue a mais pessoas. Amém? E a palavra de Deus nesse dia está em Mateus, capítulo 8, versículo 23 a 27, e diz assim: entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, chamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Aleluia! Glória ao Senhor. Meus irmãos, essa palavra nesse dia fala que mesmo em meio à tempestade, ao caos do dia a dia, Deus, Ele pode acalmar, porque o problema, Ele trazendo paz, Ele pode mudar qualquer situação. Deus é poderoso. Eu passei por uma situação que foi um testemunho. Ontem, viajando, pegamos um voo de uma aviação, um avião de pequeno porte, avião antigo de uma aviação. E esse voo, entramos no avião e foi atrasando minuto a minuto. O ar-condicionado parando, uma parte do motor do avião não querendo funcionar, e lá dentro todas as pessoas já estavam sentadas. E começou as pessoas se desesperarem, com muito calor, perdendo fôlego, gritando e pedindo uma solução às aeromoças. E ali já 30 minutos de atraso. E mesmo esse meio ao caos, eu estava lá dormindo, dormindo,
porque dependente da situação que passamos, se você tiver o Senhor Jesus na sua vida, no seu coração, não há nada e ninguém que te abale a sua emoção, seu sentimento. E depois disso ainda saímos do avião e fomos ser remanejado para outro avião. E do mesmo modelo de pequeno porte, fizeram ainda a gente esperar 30 minutos para embarcar no próximo. E daí as pessoas se desesperaram mais ainda, porque era o mesmo modelo, não o mesmo avião, mas o mesmo modelo. E daí as pessoas ficaram com mais medo ainda que acontecesse algo grave, que esse avião pudesse falhar. E daí fomos para esse próximo, com as pessoas com muito medo de morrer e esse avião cair, falhar lá em cima. Daí entramos num ônibus que leva até esse embarque desse avião, e ao chegar ao avião as pessoas não queriam descer porque era o mesmo modelo de avião. Ficaram com medo e falaram desesperadamente que não sairia do ônibus porque não queria morrer, que essa aviação queria matá-los. E só que a maioria decidiram descer e foram para esse próximo avião. E daí, entrando no avião, as pessoas foram a cada uma se assentando, com medo, mas entrando no avião. E ali começou o embarque, e esse estava funcionando o ar, funcionando tudo direitinho. E ao sair, uma parte do avião não estava funcionando, estava girando só um lado e o outro não. E as pessoas começaram a se desesperar novamente, com medo de morrer, como se fosse na tempestade, o discípulo. E ali Jesus dormindo. E novamente, mesmo em meio a esse caos, eu estava ali em paz, sentindo a presença de Deus. Aleluia, glória ao Senhor Jesus. No primeiro eu senti que, como livramento, que Deus, ele sabe de tudo, de todas as coisas. Ele está no controle de tudo. Sempre esteve, sempre estará. Aleluia. Deus sabe o que faz. Santo, santo é o Senhor. Só Deus é perfeito. Santo, Deus é fiel, meus irmãos. Temos que confiar no Senhor 100%, dependente do que nos aconteça, dependente da enfermidade, do que você está passando hoje. Confie no Senhor, que Ele agirá a seu favor. Apenas confie, coloque a sua esperança no Senhor. Aleluia. E ao decolar, sair para começar
a decolagem, as pessoas começaram a se desesperar novamente, com medo que não estava girando a hélice do avião, e só um lado. E quase perto do avião levantar voo, essa hélice começou a girar e o avião decolou, graças a Deus. E para a honra e glória do Senhor, chegamos no destino final, graças a Deus, sã e salvo. Obrigado, Senhor, Deus Todo-Poderoso, pelo teu cuidado, pelo teu amor, pelo teu livramento. Graças te dou. Nesse dia podemos confiar no Senhor, depositar a nossa esperança nele, independente do que estamos passando, qual tempestade que você está na sua vida. Confie no Senhor, busque a Ele nesse dia, ore, coloque tudo nas mãos dele. Aleluia. E nesse dia, aceite a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Receba essa palavra nesse dia. Receba a paz do Senhor que excede todo entendimento. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus. E Deus na frente sempre. Amém?